Olá, turma, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre O Meu Pé de Jabuticaba, um livro espírita que me chamou muita atenção pela sua narrativa descritiva e um tanto quanto seca também. Eu sou Álvaro Nobre Júnior e seja muito bem-vindo ao cantinho mais aconchegante para quem ama os livros. E se você é novo aqui, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para se manter atualizado com as melhores dicas de livros. Deixou o seu like? Se inscreveu aqui no canal? Então bora para o vídeo. O livro O Meu Pé de Jabuticaba é da autora Vera Lúcia de Carvalho e pelo espírito Antônio Carlos. Só que esse Antônio Carlos, ele não aparece nesse livro. Não sei porquê. Mas a história do livro é bem interessante. Um tio falece, deixa uma propriedade como herança para 3 sobrinhos. E o que herda a casa da propriedade, da fazenda, é justamente o que tem uma ligação espiritual desde a reencarnação passada com esse tio que faleceu e com essa propriedade também. Inclusive, é uma ligação íntima com o meu pé de jabuticaba, que guarda um segredo incrível e assustador também. Mas o enredo da história é mais ou menos esse. O tio falece, deixa essa propriedade, essa fazenda para 3 sobrinhos, porque esse tio não teve filho nenhum. O filho do advogado é enrolado, poderia matá-lo mais cedo, então ele resolveu deixar essa propriedade para esses 3 sobrinhos. O Júlio, que é o sobrinho que ficou com a parte da casa, da propriedade, é o que mais tem essa relação com a propriedade, com o pé de jabuticaba e com esse tio também que desencarna, vai para outra dimensão, mas que não sai da casa que deixou de herança também. É um pouco assustador. Mas esse sobrinho descobre o segredo que esse pé de jabuticaba esconde, que é para resolver esses problemas espirituais desde a reencarnação passada. Ele tira esse segredo, literalmente tira esse segredo do pé de jabuticaba, dá a destinação correta para esse segredo e fim da história. O enredo da história é mais ou menos esse daí. É basicamente isso. Agora, as impressões que eu tive do livro é assim, a narrativa, eu achei a narrativa um pouco mecânica, um pouco seca, porque é como um filme que vai passando as cenas de uma história, mas que não se detém sobre a parte psicológica e sobre a parte emocional que os personagens têm. Tem mais ou menos metade da história, esse sobrinho, que é o Júlio, ele ouve os espíritos que estão ali na casa ainda. Ele ouve o tio que faleceu, ele ouve o tio contar toda a história, todo o segredo que tem escondido no pé de jabuticaba e que inclusive aconteceu com ele, com o sobrinho, né, na reencarnação passada. Aí o que acontece? Já era noite, esse sobrinho que ouviu tudo isso, inclusive o tio morto, dorme de cansaço. As emoções que ele sentiu, as reflexões, não passou. E no decorrer da história é isso. Ele ouve a avó dele conta toda a história do que aconteceu com ela desde que desencarnou, passou por um lugar ruim. Tem uma amiga dela que está desencarnada, a Nelinha, que acompanha com ela, que resolveu ficar na casa, junto com o tio desencarnado e mais 2 amigos do tio desencarnado também. Gente, essa casa hospeda muita gente, não foi só o sobrinho, não. Tem alguns desencarnados que estão ali. Mas enfim, o fato é que ele ouve as histórias do tio dele, da avó dele, e aquilo dali simplesmente não chama a atenção dele. Não causa emoção nenhuma, não causa reflexões sobre isso, sobre esses acontecimentos, sobre as revelações
que esse tio e que essa avó desencarnados passam para ele. Eu achei essa narrativa um pouco seca, sem se aprofundar na parte psicológica e emocional que os personagens possuem, além de não se aprofundar no conteúdo espiritual, que seria, no caso, a proposta do livro Meu Pé de Jabuticaba, já que foi escrito pela Vera Lúcia e pelo espírito Antônio Carlos. Deveriam se aprofundar. Eles vão a um centro espírita, pedem uma ajuda, um auxílio para a avó e para a amiga dessa avó, que é prestado esse auxílio, mas que simplesmente não sabe para que colônia espiritual foram, para qual lugar foram, não se sabe o nome desse lugar. Ficou assim ficou muito aquém, né? Sobre o segredo que esconde o pé de jabuticaba, eu não posso contar, que é para não dar spoiler. Mas quando ele encontra esses segredos, que estão literalmente enterrados desde a encarnação passada, ele dá aquela destinação correta, que eu achei realmente uma destinação muito correta. Aí ele vende a propriedade, vai embora e acaba a história. Então, assim, apesar de ser um livro bem recomendado pelas redes sociais, eu fiquei assim... Eu fiz a leitura devagar, demorei mais ou menos uma semana para ler esse livro, até mesmo para poder digerir a história, o conteúdo que poderia estar passando pelo livro. A história em si eu achei muito interessante, porque envolve duas reencarnações seguidas, envolve uma casa que estaria sendo assombrada, mas assim, a narrativa ficou muito descritiva, ficou muito mecânica. As coisas aconteciam e só aconteciam. Não tinha aquela emoção, não tinha reflexões sobre a vida. Meio que o carro liga porque dá partida, mas não explica todo o mecanismo da coisa, simplesmente acontece. Mas não tem uma reflexão, uma emoção. Eu achei assim um pouco seco a narrativa. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a filosofia espírita, eu recomendo o livro Nosso Lar, que é pelo espírito André Luiz e psicografado pelo Chico Xavier, e o livro dos Espíritos, que é do Allan Kardec, que é um livro um pouco volumoso, mas que é cheio de perguntas mais comuns, as dúvidas mais comuns, com as respostas do além. São dois livros bem diferentes entre si. O Nosso Lar é uma narrativa em que André Luiz ele conta como ele foi parar no umbral, o que aconteceu para ele sair de lá, que o umbral é um purgatório, a colônia que ele foi, que é o Nosso Lar, o que aconteceu com ele nessa colônia, se ele voltou para a Terra, os trabalhos que ele realizou a partir dali. E o livro dos Espíritos, que tira muita dúvida comum que as pessoas possuem. Porque esse daqui eu achei muito seco, ele não dá muito esclarecimento. É um livro que explica sem esclarecer muita coisa. Eu achei o conteúdo um pouco aquém. O que é uma pena, porque a história em si do livro é interessante. Mas a narrativa e o conteúdo ficou muito aquém do que eu esperava. Mas para quem quer começar a entender sobre a filosofia espírita, eu recomendo o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, e o livro dos Espíritos, que é do Allan Kardec. Mas e você, já leu Meu Pé de Jabuticaba? Qual foi a sua experiência de leitura? Porque esse livro aqui, como diz, esse livro não funcionou para mim. Não me tocou. Mas qual foi a sua experiência de leitura com esse livro? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar aguardando por você, tá bom?